O famoso complexo das 3 pirâmides de Gizé é definitivamente o cartão postal do Egito e talvez de toda a África. Enigmáticas, elas se ostentam acima das amareladas areias do deserto em Gizé, no Cairo, capital do Egito. No entanto, ainda que sejam consideradas como fantásticas, ninguém hoje tem certeza absoluta de por quem ou por que as pirâmides foram realmente construídas. O mistério continua já por muitos e muitos milênios. A ideia mais aceita atualmente é a de que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída há mais ou menos 4.500 anos durante o Antigo Império para servir de túmulo para o faraó Quéops. Hoje, essa estrutura consiste não somente na mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo, como a única que permanece relativamente intacta, mesmo após tanto tempo desde sua construção. Sem falar que ela deteve o título de estrutura mais alta criada pelo homem por mais de 3.800 anos, até a construção da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, no início do século XIV. Claro que um enorme mistério se mantém sobre as 3 principais pirâmides do Egito, mas uma dúvida ainda maior se esconde abaixo delas. Como assim? Acontece que muitas pessoas acreditam que existe uma história secreta sobre esses monumentos e sobre todo o complexo no Planalto de Gizé. Uma história que poderia alterar tudo o que sabemos sobre a humanidade e a Terra. Que teoria é essa? É a teoria de que abaixo de Gizé existiu uma enorme civilização subterrânea, tão evoluída ou mais que nós que vivemos na superfície. Faz algum sentido acreditar nisso? É o que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar. As pirâmides de Gizé foram construídas por uma das famílias mais poderosas do Egito, pai, filho e neto. Temos a pirâmide de Quéops, ou Khufu, a maior das 3 principais e a primeira a ser construída. A pirâmide de Khefren, a segunda maior e a única pirâmide de todas as 3 que ainda tem um revestimento original de calcário em sua ponta. E a menor delas, a pirâmide de Miquerinos, que mesmo sendo a menos conhecida, também mantém todo o seu charme de construção antiga. Essas pirâmides foram construídas para representar os raios do sol, levantando o faraó para se unir ao deus Sol Ra. Na religião do Antigo Egito, acreditava-se que os faraós eram divinos, a personificação dos deuses na terra. Lá nas pirâmides, muitas descobertas arqueológicas foram feitas. Uma bela estátua de Menkaure, por exemplo, foi encontrada em Gizé, datada da 4ª dinastia. A estátua mostra Miquerinos como um deus, e na escultura ele está usando uma coroa branca do Alto Egito. Outra estátua feita de alabastro foi encontrada, e mostra o rei na habitual postura faraônica. Também foi encontrada uma estátua de Khefren, datada da 4ª dinastia, mostrando o faraó em seu trono com uma representação da unificação das 2 terras, Alto e Baixo Egito. Infelizmente, a única estátua encontrada do faraó Khufu tem apenas 7,5 centímetros e também é datada da 4ª dinastia. A famosa esfinge com face de homem e corpo de leão, que fica no mesmo complexo que as pirâmides, além do barco solar do faraó Quéops, que foi encontrado em pedaços perto de sua pirâmide em Gizé. O barco foi cuidadosamente restaurado e agora pode ser visitado no Museu do Barco Solar, situado dentro da necrópole de Gizé. De todas essas descobertas, talvez a mais significativa e nem um pouco discreta seja mesmo a esfinge de Gizé. A estrutura enigmática guarda muito mais mistérios do que parece. Muitos dizem que em sua estrutura existe uma entrada secreta que leva a algum lugar. Sobre o que seria esse lugar, existem muitas teorias que vão desde uma biblioteca gigante até uma nave alienígena. Ao lado da esfinge, existe também as magníficas pirâmides. Se os gregos consideraram as pirâmides do Egito como uma das 7 maravilhas do mundo antigo,
Mesmo milênios depois de terem sido concluídas, imagine como elas eram logo depois de prontas, quando os egípcios viviam seu auge. Atualmente, as construções das pirâmides estão em ruínas, repletas de poeira e poluição. Por isso, hoje elas são meras sombras do esplendor que já tiveram um dia, há cerca de 4.000 anos. Naquela época, elas eram revestidas com enormes blocos manualmente polidos de pedra calcária, que ao mesmo tempo protegiam e refletiam a luz do sol. Todos esses fatores verdadeiramente devem ter adicionado a impressão de Gizé como sendo uma mágica cidade portuária, banhada pela luz do sol, ou mesmo que existia de forma etérea na luz celestial. Disse poeticamente o arqueólogo Mark Lehner em um vídeo produzido por um site de notícias científicas americanas. É nesse ponto, pensando no brilho que as pirâmides possuíam na época de sua construção, que os mistérios sobre uma civilização subterrânea ressurge e cria polêmica no cenário de pesquisas científicas. Se olharmos os textos antigos escritos há milhares de anos, encontramos detalhes incríveis de um mundo há muito perdido, escondido debaixo de nossos pés. Como se as pirâmides no Planalto de Gizé e a Esfinge não fossem suficientemente fascinantes por si mesma. Existem inúmeros relatos de túneis secretos, passagens e câmaras localizadas abaixo de Gizé. Acredita-se que algumas destas câmaras datem de mais de 15.000 anos. Segundo teóricos que defendem essa tese, abaixo de Gizé existiria um mundo subterrâneo maciço, mantido longe da sociedade, escondido dos livros de história e de qualquer outro registro já feito. Na verdade, toda a região de Mênfis, que fica em Gizé, é considerada coberta por câmaras subterrâneas e salas secretas que escondem um ponto determinante na trajetória da Terra. Não muito longe de Gizé, no oásis de Fayum, Heródoto uma vez descreveu a existência de um incrível labirinto que, segundo seus escritos, era uma maravilha infinita. Este antigo labirinto era, de acordo com Heródoto, de tamanho impressionante e continha até 1.500 salas, além de câmaras subterrâneas que na época já estavam fora dos limites. De acordo com o que vemos nas inscrições, esta estrutura antiga deixou Heródoto impressionado e ele foi obrigado a escrever sobre isso. Heródoto disse: "Lá eu vi 12 palácios regularmente dispostos que comunicavam um com o outro, intercalados com terraços e dispostos em torno de 12 salões. É difícil acreditar que eles sejam o trabalho de homens. As paredes são cobertas com figuras esculpidas e cada área é requintadamente construída de mármore branco. Lá também existia uma pirâmide. Fui informado de forma credível que as câmaras subterrâneas e as passagens ligavam esta pirâmide às pirâmides presentes em Gizé, acima do solo do Egito." Essa foi a descrição desse antigo escritor para descrever o suposto mundo subterrâneo que ele teria visto. Heródoto até mesmo escreveu sobre um enorme complexo megalítico multinível sob as pirâmides de Gizé, que dizia ter pelo menos 15.000 anos de idade. Curiosamente, alguns autores apoiaram a escrita de Heródoto sobre passagens subterrâneas que conectam as grandes pirâmides. Outro filósofo antigo, que era natural da Síria e biógrafo de Pitágoras, escreveu sobre uma entrada através do corpo da Esfinge para dentro da grande pirâmide. Lembra de quando dissemos que a Esfinge era sem dúvida uma das construções mais interessantes do Egito? É nesse ponto que a questão se torna verdade. O filósofo citado disse em cartas antigas: "Esta entrada, obstruída em nossos dias por areia e lixo, ainda pode ser rastreada entre as pernas dianteiras do colosso agachado. A entrada foi anteriormente fechada por uma porta de bronze, cuja mola secreta só poderia ser operada por magos. Na barriga da Esfinge foram cortadas galerias que levaram à parte subterrânea da grande pirâmide. Essas galerias cruzavam-se de forma tão artística ao longo do curso para a pirâmide que, ao entrar na passagem sem um guia por toda a rede, uma pessoa volta inevitavelmente ao ponto de partida. Portanto, o mistério sobre tais entradas secretas só aumenta."
Vários historiadores têm refletido sobre o tamanho dessas estruturas subterrâneas e sobre o que elas podem representar. Alguns pesquisadores afirmam que há câmaras abaixo de Gizé maiores do que nossas maiores catedrais e que a lendária Cidade dos Deuses pode, na verdade, ser uma estrutura enorme localizada abaixo da superfície. Mais uma evidência de passagens subterrâneas secretas pode ser encontrada em um manuscrito atualmente alojado no Museu Britânico, escrito por Atelenzani, que detalha uma extensa passagem subterrânea quadrada construída entre a Grande Pirâmide e o rio Nilo, como uma coisa estranha bloqueando a entrada do Nilo. Não podemos ter certeza sobre tais afirmações de uma cidade subterrânea. Afinal, é proibido pelo governo que escavações sejam feitas em Gizé, visto que as estruturas poderiam ser prejudicadas ou até demolidas. Não sabemos se um dia esse cenário mudará. Enquanto isso, as polêmicas e os mistérios continuam.